Fontes dependentes. Então, no vídeo anterior a gente viu a respeito de fontes independentes, ou seja, como o nome próprio diz, fontes que não dependem de nada, elas simplesmente são fontes, né? Já as fontes dependentes são usadas para modelar dispositivos como transistores, amplificadores, cuja tensão ocorrente é proporcional à tensão ocorrente em outro componente do circuito. Olha só. A situação não é a mesma de um resistor, em que a tensão no componente é proporcional à corrente no meio. Então aqui nós temos as nossas fontes dependentes. Existem vários símbolos, tá? E existe quatro tipos de fontes. Vamos vê-las aqui. Existe essa daqui, tá? Esse símbolo assim, ó, é que a gente vai ver nesse livro, mas existe outros símbolos também que eu vou mostrar posterior. Aqui são fontes dependentes, tá? Aqui são fontes de tensão dependentes. E aqui são fontes de corrente dependentes. Agora, existe quatro tipos de fontes de tensão dependentes. A fonte de tensão controlada por corrente, ou seja, é uma corrente que vai me dizer o valor dessa tensão. É a FTCC. A fonte de tensão controlada por tensão, ou seja, é uma tensão em algum lugar, vezes esse número B aqui, que vai me dizer quem é essa tensão. E existe também a fonte de corrente controlada por tensão, que é a mesma coisa, né? Vai ser quem vai ditar a corrente é justamente um número. Geralmente, até onde eu já vi, eu nunca vi um número que não seja constante aqui, vezes. Nesse caso aqui, a minha tensão em algum lugar, pode ser VC, por exemplo. E a última a fonte de corrente controlada por corrente, né? Eu acho que na realidade a gente só entende isso mesmo quando a gente vai fazendo os exercícios é bem melhor, tá? É o seguinte, o que é que significa essas fontes de corrente de tensão aqui? Para isso, é, como o canal chama desbrava, a gente não vai desbravar a eletrônica aqui, tá? Mas você pode desbravar sozinho e eu te dou o caminho. Isso daqui é um transistor. Isso aqui é um transistor. E ele é modelado assim, certo? Ele é modelado assim. Por que que ele é modelado assim? Porque a depender da corrente que existe na base, ou seja, aqui é uma fonte de corrente, certo? Essa daqui é uma fonte de... Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui é diferente. E aqui realmente a gente precisa entender, se eu não me engano, aqui é o modelo Pi, né? A gente precisa entender sobre transistores para entender isso daqui, tá? Mas em um transistor normal, vou tentar desenhar aqui. Quando a gente inicia com transistores, aqui eu tenho um emissor, base, coletor, resistência do coletor, ligado no DR aqui, por exemplo. E aqui é a resistência da base, tá? Polarização da base aqui. Aqui eu tenho a fonte e tal. É, a corrente da base, que chama IB, vezes B, vai ser igual a IC. E essa corrente aqui, ó. Então eu posso modelar esse transistor desse jeito aqui, ó. Uma fonte dependente de corrente, onde aqui eu tenho IB vezes B, certo? E aqui, ó, é um diodo, certo? Então é assim que eu modelo com o transistor. Então, a depender da minha corrente de base, eu vou ter isso daqui, ó. Aqui no caso, eu creio que ele esteja falando de modelos AC, né? De modelo AC do transistor. Então, essa daqui é uma fonte de corrente modelada pela tensão, essa tensão que passa aqui, ó, nesse resistor, certo? Isso daqui você realmente vai ver
estudando transistores, tá? Quando você estudar transistores de efeito de campo, os MOSFET, transistores, transistores de efeito de campo, aí vocês vão ver a fonte de tensão controlada por tensão. Mas por hora vamos esquecer isso e vamos resolver os exercícios aqui. Então aqui diz o seguinte: determine a potência absorvida pela fonte de tensão controlada por tensão da figura 2.73. Certo? Então essa daqui é a figura. Nós já vimos, né, a respeito dos amperímetros e dos voltímetros, ou seja, do multímetro. E nós vamos ver aqui, eu vou fazer logo direto aqui. Ele quer saber o que? A potência absorvida por essa fonte aqui, ó. Quem é potência? Potência nada mais é de que π. Lembra que eu falei da fórmula π? Às vezes eu chamo a diferença de potencial de U, o livro chama de V. Então, no livro ali tá P e V. Seria PIV, né? De pivete. O que acontece é o seguinte. Realmente complicado fazer essas coisas sem lei de Kirchhoff, né? Mas tudo bem. O que a gente precisa determinar aqui é... é bem fácil isso aqui. Né? Bem simplesmente. Porque ele já está com um voltímetro dando atenção, né? Então, essa fonte de tensão aqui, ó, ela é a fonte de tensão controlada por tensão e ela é VD. Certo? Então, essa VD é 2 vezes VC. Quem é VC? Essa tensão aqui, ó. Aqui é a ponta de prova positiva do multímetro e aqui é negativa, tá? Então, eu tenho 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 1,5, aqui é a minha potência. Certo? Potência sempre é a corrente que passa pelo componente vezes a tensão que está em cima do componente. Então, isso daqui, eu sei, são coisas abstratas realmente, tá? Isso daqui teria que ser... Eu nem sei o que seria isso na prática, enfim, mas algum transistor aí. Essa daqui eu vou deixar com vocês, que essas aqui são sempre as mesmas coisas, né? Então, acabou. Fontes dependentes, né? Vamos aqui para transdutores. Os transdutores são dispositivos que transformam a grandeza física em grandeza elétrica. Repetindo, transdutores são dispositivos que transformam a grandeza física em grandeza elétrica. Nessa seção são descritos por dois tipos de transdutores: potenciômetros e sensores de temperatura. O que é um potenciômetro, né? O potenciômetro nada mais é do que uma resistência variável. Então, vos apresentarei. Então, potenciômetro. Me perdi aqui na gravação, enfim. Potenciômetro é esse cara aqui, ó. Esse daqui é de 100K, tá? Então, quando eu mexo esse botão aqui, eu vario a resistência dele de 100K até zero. Até zero. Certo? Então, é um componente que são vários tipos de potenciômetros, na realidade, vocês podem estar pesquisando aí. E aqui ele explica, né? O símbolo do potenciômetro e tudo mais. Eu sugiro a vocês que vejam vídeos sobre potenciômetro, tá? E tem até um software também chamado Proteus. Esse software, já vou aproveitar e passar aqui, ele serve para você fazer placas de circuito. Olha só que bacana. Então, com esse software aqui, por exemplo, você pode fazer uma placa de circuito como esta. E você pode também testar os seus componentes. Existe um programa chamado ISIS.
ver se ele vai mostrar aqui, vai. Que é esse aqui, ó. E aqui, por exemplo, eu coloquei uma fonte de tensão de 10 volts. Eu não, ele, né? Colocou aqui uma lâmpada. E aí você pode colocar o que você quiser. Tem desde microcontroladores, a Arduino, a muitas coisas aí. Tá? E aqui você pode testar o circuito, tá? E existe o Ares também, que é só se você clicar aqui em um botãozinho desse aqui, que eu não estou enxergando direito, que você vai conseguir fazer uma placa de circuito. Olha só o quanto de componente bacana que tem. Um microcontrolador, vocês provavelmente verão depois aí, eu não sei se já viram. Um display, um teclado, um osciloscópio, né? Então é realmente bacana esse software aí. Voltando para o nosso livro, esse daqui é o símbolo. Uma setinha aqui, tá? E uma resistência aqui variável. Ah, vamos resolver essa questão. Circuito com potenciômetro, né? Ele fala aqui sobre sensor de temperatura também. Aquele explica que eu estou explicando, né? Se vocês quiserem ler, pode ficar à vontade. A figura 2.82A, que é essa aqui, tá? Mostra um circuito com a tensão é medida e a indicação da posição angular de um eixo, né? Na figura 2.82B, que é essa daqui, a fonte de corrente, o potenciômetro e o voltímetro foram substituídos por modelos de componentes, analisando o circuito, obtendo que Vm, que é essa tensão aqui, ó, é igual a Rp vezes IA, certo? É simplesmente uma fórmula, né? Vezes o ângulo aqui dividido por 360, certo? Então, isso daqui é só um exemplo, né? Então ele diz aqui, ó, suponha que RP é igual a 10 e é igual a 1, nesse caso o ângulo é de 163, correspondente à tensão de saída. Vm igual a 4,53 volts e uma leitura de 7,83 volts indicada quando o ângulo é igual a 2,82. Então existe um ângulo ali, né, no potenciômetro quando você gira. E esse ângulo nada mais é do que 370 vezes Vm vezes Rp dividido por I. É uma fórmula que, acredite, é a coisa mais inútil que eu já vi em toda a minha vida. Isso daqui. Nem esperaria que tivesse algo tão inútil assim. Mas enfim, vamos prosseguindo aqui. Aqui agora vamos falar sobre as chaves. Isso daqui é muito útil, muito útil. Diferentemente, é, diferentemente dessa questão anterior. Nem sei se é uma questão. Essa chave aqui é o seguinte. Essa seta aqui, ó, independente se isso daqui, ó, tá fechado ou aberto, essa seta aqui significa que no tempo igual a zero ela tá aberta, tá vendo? É uma chave normal. E essa chave aqui, quando ela tá fechada, vamos supor que eu tenho uma corrente passando aqui, né? Quando ela tá aberta, ela não vai passar corrente nenhuma. Quando tá fechada, vai passar corrente. Então, assim, esqueçam esse traço aqui do meio. O que importa é essa seta. Eu antigamente me confundia muito com isso. Porque eu não sabia se está aberta ou fechada. Aqui ela está fechada. Ela vai abrir depois do tempo acima de zero. Tempo acima de zero. Isso daqui é um terminal C ligado a um terminal A e um terminal B. Que pode ter um circuito, qualquer coisa aqui. E aqui a corrente está passando de C até A. Certo? Porque ela está fechada. Ela está aqui, ó. E se ela tivesse aqui também dá no mesmo, né? Porque o que importa é essa seta aqui, ó. São várias nomenclaturas, né? E vários símbolos aí. Mas nesse livro, aqui assim, geralmente nos livros que eu vejo, é assim também.
Então é o seguinte, break before make, make before break. Então daqui para cá, ó, não passa a corrente do C para o B, mas a partir do tempo que eu quiser vai passar, porque ela vai vir para cá. A mesma coisa é aqui, certo? Aí ele fala sobre essas chaves aí, blá blá blá. E tem uma questão aqui, ó. Olha só que saco. A figura 2.9 ilustra o uso de curtos-circuitos e circuitos abertos para modelar chaves ideais. A figura mostra um circuito com três chaves, certo? A figura 2.9b mostra o modelo do mesmo circuito para t menor que zero. Ou seja, não existe um tempo menor que zero, né? Mas enfim, como tudo aqui é ideal, vamos considerar isso daí. Então temos aqui o seguinte. As duas chaves unipolares de uma posição mudam do estado t igual a zero, no instante t igual a zero, né? A figura 2.93c mostra o modelo do circuito no intervalo de 0 até 2 segundos. A chave unipolar de duas posições muda do estado no instante t igual a 2 segundos. Isso daqui é só um exemplo, não é uma questão, né? Não é uma questão. Então, em t igual a zero, isso daqui está aberto. Depois fecha. Isso daqui está fechado e abre, certo? E em t igual a zero, essa chave está aqui. Depois de 2 segundos, ela vem para cá. Aí, o que é que acontece? Aqui eu acho que é no momento zero, né? Essa chave fechou. Essa daqui abriu. E essa daqui continua aqui. É... E assim vai, ele vai dizendo aqui em cima o que é importante aqui. Acho que isso daqui é meio que irrelevante. É só isso mesmo, que a chave fecha com essa cego. A única coisa que eu quero que vocês compreendam é que o que importa aqui é a direção da flecha. O resto é. Aí vem aqui como podemos testar. Geralmente eu não faço nem como podemos testar, nem exemplos de projetos. Porque realmente é idiotice. Mas fica como exercício aí. Sempre é exemplo de projetos. Aqui fala do sensor de temperatura, né? Que não tem muito a ver com esse livro também, mas se vocês quiserem ver a respeito de sensores de temperatura, só cai aqui, certo? Geralmente isso não vai ser pedido na prova de vocês e não tem a ver com esse livro, sensor de temperatura. Aqui vem um resumo e aqui vem os problemas, nós vamos resolver esses problemas aqui, todos eles, certo? E esses problemas, sim, são relevantes. E você pode encontrar esses exercícios aqui na nossa playlist de exercícios também. Então, assim eu finalizo o capítulo 2, tá bom? Esses exercícios, sim, são bastante eficientes. Esses aqui, sim. Esses aqui são perfeitos. Então, aqueles exemplos ali, realmente. Vamos para os exercícios. Os exercícios, que vocês vão entender de uma... E depois vamos entrar em lei de Kirchhoff, até que enfim, né? E assim a gente finaliza o nosso capítulo 2.